Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aí no Salmo de número 132. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E hoje nós vamos ler nesta série de mensagens nos cânticos de romagem, ou os cânticos de romaria, que nos falam a respeito do caminho dos peregrinos do Senhor sobre a terra. No Salmo 132, este é o maior dos salmos dessa série de cânticos de romagens. É o maior dos salmos. Então, de antemão, eu quero pedir a paciência dos irmãos, porque é um salmo longo e é extremamente complexo o que está escrito aqui. A gente precisa de paciência para compreender, de fato, o que o Senhor tem a nos dizer aí. Então, eu quero ler, e os irmãos acompanhem a leitura aí nas suas Bíblias do Salmo 132 e deixe sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que nós vamos expor. Diz assim a palavra de Deus: cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar novamente, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos na tua presença, Senhor. Com todo temor e tremor, nós te suplicamos a tua graça, ó Deus, para a compreensão da leitura desta porção da palavra que acabamos de ler. Ó Deus, dá-nos o entendimento do teu Santo Espírito e que o mesmo Espírito possa de fato aplicá-la em nosso coração, ó Deus, dando-nos o temor e o tremor daquilo que iremos ouvir. Que a tua palavra nos console, nos oriente, que a tua palavra de fato limpe o nosso pecado, fale ao nosso coração a dureza do nosso coração. Que não saiamos daqui, ó Deus, repleto de informações, porque senão as mesmas serão inúteis se o teu Santo Espírito não agir em nosso coração. Por isso, ó Deus, eu quero pedir-te, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, que é a tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa nossa caminhada como peregrino, nós temos encontrado em nosso caminho milhares de pessoas que dizem que acreditam em Deus. Isso é algo muito comum. Nosso país, talvez, dificilmente você vai encontrar um ateu que seja de fato convicto, ao menos talvez de palavra assim seja, mas ainda é comum nós encontrarmos pessoas que acreditam na existência de Deus, e mais do que isso, pessoas que vão até nos dizer: olha, eu não somente acredito em Deus, mas eu amo a Deus, eu tenho um amor profundo por Jesus, eu tenho um amor grandioso por Deus. Talvez você que está aqui nessa noite seja um destes, que possa dizer assim: pastor, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, afinal de contas eu estou aqui todo domingo, eu amo a Deus, isso é prova de que eu amo a Deus. Calma lá. Todos os domingos nós encontramos muitas igrejas repletas de pessoas que dizem amar a Deus, mas que infelizmente, na verdade, estão em busca
de soluções para as suas necessidades mais essenciais. Essa que é a verdade. É mais comum nós encontrarmos pessoas, deixa eu colocar entre aspas, buscando a Deus, quando se encontram em uma situação de aperto, de desespero, como uma doença, como o desemprego, como a falência, como um problema conjugal no casamento, ou que tem filhos problemáticos. Enfim, são muitas as possibilidades que muitas vezes fazem com que as pessoas vão buscar a Deus. Na verdade, eles estão em busca de uma divindade, que nem sempre é o Deus verdadeiro, mas eles buscam a um ídolo para resolver os seus problemas. Essa aparente busca a Deus, meus irmãos, não significa amor por Deus. Não significa que tais pessoas amam a Deus. A bem da verdade, se estivessem bem de saúde, se estivessem bem na sua vida, se o seu casamento e a sua conta bancária estivessem muito bem, dificilmente estariam buscando ao Senhor. Dificilmente estariam buscando ao Senhor, mas continuariam nas suas vidas como sempre foi, vivendo de si para si. Estes são os consumidores da fé, que estão aos milhares em muitas igrejas, consumidores da fé, porque estão em busca não do Deus verdadeiro, não de conhecer ao Deus verdadeiro, mas de um ídolo que possa resolver os seus problemas imediatos. Porém, meus irmãos, a despeito dessa triste situação que é majoritária em nosso país, a despeito dessa situação, nós não podemos deixar de falar e ignorar o fato de que, mesmo assim, Deus, por sua graça e bondade, Ele tem prazer em abençoar todos aqueles que em verdade o amam, todos aqueles que verdadeiramente o amam de todo o coração. Mas uma pergunta que devemos nos fazer é: quem são estes que amam ao Senhor e que assim se tornam alvos da bênção de Deus? Quem são estes, segundo a Escritura, que amam a Deus de fato e de verdade? Este salmo que nós acabamos de ler, que temos aí aberto diante de nós, nos ajuda a responder a esta pergunta, pois é interessante que, como eu disse, dessa série de cânticos de romagem, este é o maior dos salmos, mas que nos responde de maneira muito profunda e ao mesmo tempo muito complexa e simples, inteligível a todos nós, qual é o sentido de amar a Deus e para que nós sejamos o alvo das bênçãos de Deus. O que temos aqui, meus irmãos, é um salmo que se recorda das bênçãos pactuais de Deus prometidas primeiramente ao seu servo, nosso irmão, rei Davi, mas que se estende ao todo o povo pactual do Senhor, a Israel no Antigo Testamento, que era a igreja de Deus na Antiga Aliança. Portanto, este salmo tem muito a nos dizer, meus irmãos, acerca das bênçãos de Deus, sim, que estão disponíveis ao seu povo, que estão disponíveis àqueles que estão em relação de aliança com o Senhor, que estão disponíveis a todos aqueles que, em verdade, amam ao Senhor. Eu quero falar com os irmãos nessa noite, baseado nesse texto, sobre isso, sobre as bênçãos de Deus a todos aqueles que o amam em verdade. E por se tratar de um salmo muito longo, eu quero pensar com os irmãos 4 verdades que esse texto nos ensina aí acerca disso. Mas antes de nós respondermos sobre as bênçãos de Deus, que na verdade os irmãos vão perceber que é o que eu vou gastar menos tempo falando sobre as bênçãos de Deus, nós precisamos responder a pergunta que o Salmo nos ajuda a responder: quem são estes que amam a Deus? E que são o alvo da bênção de Deus? Quem são esses que amam a Deus? Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que aqueles que amam a Deus são aqueles que desejam o melhor para o Senhor. Aqueles que em verdade amam a Deus são aqueles que desejam o melhor para Deus. O Salmo inicia aí do verso 1 ao verso 6, volta o seu olhar aí para o Salmo, relatando um grande desejo de Davi, de dar ao Senhor, ao seu Deus, a quem ele tanto amava, uma digna morada da sua majestade. Digna da sua majestade. Diz aí o verso 1 ao verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Observe que Davi nos é apresentado aqui, irmãos, como alguém que
se incomoda profundamente com o fato de que a glória da grandeza de Deus não tinha um lugar de repouso perene, não tinha um lugar de repouso definitivo, mas vivia num santuário que era uma tenda móvel. Nesse período, a arca de Deus, a arca da aliança do Senhor, não habitava num santuário, não havia um lugar fixo para o santuário de Deus. E os versículos aí nos mostram exatamente isso, o quanto Davi se incomoda com isso. Se nós voltarmos a olhar lá, mas deixa marcado aí, pedir para vocês marcarem, né? 2 Samuel capítulo 7, mas não desmarquem o Salmo 132, nós vamos encontrar o pano de fundo desse salmo. O pano de fundo deste salmo que está lá em 2 Samuel capítulo 7, como os irmãos marcaram, então fica mais fácil de nós acharmos a partir do verso 1. Olha o que diz aí, que é o que responde aquele contexto do salmo. Sucedeu o quê? Verso 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi se incomodava porque ele, como o rei de Israel, morava num palácio. Tinha todo o luxo, tinha tudo aquilo que um rei, que era digno de um rei. E ele se incomoda ao pensar: mas o Senhor mora em tendas. O Senhor, a sua arca, habita numa tenda. Davi queria dar um lugar de repouso definitivo à arca do Senhor, para que esta não ficasse mais habitando numa tenda, mas que tivesse uma morada definitiva. E aqui nós devemos entender, irmãos, qual é o significado da arca da aliança no Antigo Testamento. Qual é o sentido da arca da aliança no Antigo Testamento? É interessante, meus irmãos, que no contexto do Antigo Testamento, a arca da aliança ela era um símbolo visível da presença de Deus no meio do povo. Era isso que simbolizava a arca do Senhor, e ela era considerada, como expressam outros salmos da Escritura, como sendo o trono de Deus ou o estrado dos seus pés. É interessante, eu fico maravilhado do modo pedagógico e paciente com que Deus lida com o seu povo na Antiga Aliança. Não podemos nos esquecer que o povo de Deus na Antiga Aliança era a infância do povo de Deus, eram como meninos, eram como crianças, e Deus se faz valer de modo lúdico para que o povo de Deus compreenda a sua grandeza. Uma criança, você não vai falar de coisas complexas com uma criança, mas se você quer ensinar alguma coisa a uma criança, você pega um objeto, você pega um brinquedo, você pega alguma coisa para ilustrar algum ensino para aquela criança. Os pais aqui sabem melhor do que eu isso. Deus estava fazendo isso com esse povo. Por isso que ele institui na Antiga Aliança, por exemplo, a confecção da Arca da Aliança, para que esse povo lembrasse quem é o Senhor. Aquela arca ela seria um símbolo da presença de Deus, e Deus de fato fazia valer assim. Se nós olharmos lá em Êxodo 25, por favor, vamos lá em Êxodo 25, não desmarque aí 2 Samuel 7, tá? Nós vamos voltar nesse texto. Por favor, não desmarque aí 2 Samuel 7. Mas lá em Êxodo 25, nós temos aí a resposta sobre o que significava a Arca da Aliança para o antigo povo de Deus na Antiga Aliança. Qual o significado da Arca? Para nós entendermos o porquê que Davi se incomoda tanto pelo fato da Arca da Aliança não ter um lugar fixo. Aqui nós temos o relato em Êxodo 25, a partir do verso 10, nós temos o relato da confecção da Arca da Aliança. E aqui no final do verso 22, nós vamos ver o que significava a Arca da Aliança. Mas eu quero ler a partir do verso 10. Verso 10 diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e serás sobre ela bordadura, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás por 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se retirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório. O propiciatório é uma tampa, é a tampa da arca.
Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, e os farás nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, portanto é a tampa da arca, que no hebraico é chamado de capurete, né? E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E aqui vem o significado da arca, irmãos, verso 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus vinha sobre a arca da aliança. Portanto, a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Deus, que durante a confecção ou durante a caminhada do povo de Deus no deserto, enquanto habitava em tendas no tabernáculo, a arca da aliança era colocada num lugar todo especial, chamado de Santíssimo Lugar ou de Santo dos Santos. Isto também teve esse lugar quando Salomão depois constrói o templo do Senhor, o templo fixo, e a arca também ganha esse lugar tão especial, que de tão especial que era, por representar a própria presença de Deus ali no meio do povo, somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar diante da presença da arca, e isto uma vez ao ano, no dia da expiação, como está lá em Levítico 16, no dia de Yom Kippur, o dia que todo o povo de Deus recebia o perdão dos seus pecados. Meus irmãos, antes disso, esta arca ela representava o povo de Deus. Nesse período aí, a arca da aliança representava o povo de Deus. E Davi queria construir um templo ao Senhor para que a arca não ficasse mais numa tenda móvel. Davi se incomodava exatamente com isso. Mas a pergunta é: quem é Davi? Antes de ser o rei de Israel, meus irmãos, Davi ele era um crente no Senhor. E Davi amava o Senhor, e por amar ao Senhor, ele amava as coisas do Senhor de todo o coração, por isso ele queria o melhor para o Senhor. O desejo dele era exatamente isso. Ele expressa o seu amor a Deus em vários salmos da Escritura, como no Salmo 18, no verso 1, em que ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ou no Salmo 40, no verso 8, quando ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Davi era um crente que amava a Deus, e ele se incomodava porque a arca de Deus não se encontrava num santuário digno da presença de Deus que ela representava. Davi diz aí de modo muito claro, e volta lá para o nosso texto do Salmo 132, se você está ainda em Êxodo. No versos 3 e 4, Davi deixa bem claro que ele não daria descanso assim, enquanto Deus não tivesse um lugar melhor, apropriado para ele habitar. Verso 3 e 4 diz aí do nosso texto: não entrarei na minha tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Meus irmãos, isso é amor a Deus. Aqui está expresso o coração de um crente que em sinceridade ama a Deus e que se incomoda de ver as coisas de Deus na sua simplicidade, enquanto ele vive melhor do que as coisas de Deus. Davi não conseguia entender como eu posso habitar no meio de um palácio com cedros, enquanto a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Ele se incomoda com essa situação. Porém, meus irmãos, o que vemos em Davi é apenas uma sombra do descendente de Davi, daquele que em sua vida, em toda a sua existência, amou a Deus mais do que a Davi, amou a Deus acima de todas as coisas, o filho de Davi, Cristo Jesus, que é a perfeita manifestação de alguém que ama a Deus de todo o seu coração.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, só para citar como exemplo, os irmãos não precisam ir lá. Nós encontramos o Senhor Jesus depois de um dia exausto de trabalho, de pregação, depois de um dia exausto de ensino da palavra de Deus, depois de um dia repleto de atividades. Diz a palavra de Deus que eles não tinham tempo nem para comer. Num breve momento em que eles têm um tempo para comer, os seus discípulos chegam com o Senhor em João capítulo 4 e dizem: mestre, come alguma coisa. Tu estás ensinando o dia todo, não teve nem tempo de comer, come alguma coisa. Jesus responde para eles em João capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é alguém que ama a Deus. Esse é alguém que ama a Deus. Para mim, fazer a vontade de Deus é mais importante que o alimento, que eu preciso também. Para mim, fazer a vontade de Deus é mais importante do que o meu conforto. É mais importante do que qualquer coisa que venha me trazer algum benefício. Fazer a vontade de Deus está acima de tudo isso. O Senhor Jesus, ele não dava descanso ao seu corpo enquanto não visse a vontade do seu Pai realizada sobre a terra. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Está cheio de gente que diz que ama o Senhor. Talvez você seja um desses. Está cheio de gente que diz que ama o Senhor, mas sempre coloca as maiores dificuldades para servi-lo. Eu amo a Deus, mas meu tempo é curto. Eu amo a Deus, mas olha, eu tenho muita coisa. Eu amo a Deus, mas... Está cheio de gente que diz que ama o Senhor, mas não consegue acordar de manhã para vir numa escola bíblica dominical, que começa às 9 horas da manhã, que para mim já é tarde demais. Está cheio de gente que diz que ama a Deus, mas não consegue vir com frequência aos cultos ao Senhor. Ah, mas eu amo a Deus. Ele bem distante de mim, eu distante dele. Está cheio de gente que diz que ama a Deus, mas não consegue ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Está cheio de gente que ama a Deus, mas não trava uma luta ferrenha contra os seus pecados. Antes, pelo contrário, se vê vencido por eles. Enfim, são pessoas que repousam, que ao contrário de Davi, ao contrário do Senhor Jesus, são pessoas que repousam, descansam, vivem de si para si mesmo, mas não se incomodam com as coisas de Deus em verdade, e que propalam apenas com a sua boca: eu amo a Deus. Meus irmãos, o amor a Deus, ele se incomoda de ver a glória de Deus exaltada. O amor a Deus, ele se incomoda com isso. Olha o que Davi diz, ele diz: eu não vou dormir, eu vou perder o sono enquanto eu não ver o Senhor no lugar digno dele. Eu não vou conseguir dormir. O amor a Deus se incomoda por ver o melhor para as coisas de Deus. O amor a Deus se incomoda por ver a glória de Deus exaltada acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus, ele deseja acima de tudo a sua presença gloriosa. Quando nós amamos a Deus, meus irmãos, nós procuramos dar o melhor para Ele. E tudo aquilo, daquele que em verdade ama a Deus, tudo aquilo que Ele der de melhor, ele vai achar que é insuficiente ainda. Ó Deus, me perdoa porque eu só posso dar isso. Perdoa porque eu só posso dar... Ele se incomoda, mas é tudo que eu tenho para dar. Querido, se você pode dar mais ao Senhor do seu tempo, do seu serviço a Deus e não o faz, cuidado, não diga que você ama a Deus. Não diga que você ama a Deus. Essas palavras não são minhas, já repeti aqui milhares de vezes do pastor reverendo Ageu Magalhães. Não diga que você ama a Deus, você nem consegue acordar de manhã para vir para a escola dominical. Então não diga que você ama a Deus. Porque nas coisas mínimas, simples, que nós poderíamos fazer, nós não fazemos. Como nós dizemos que amamos a Deus? Davi perdeu o sono por isso. Davi se incomodava com o Senhor Jesus, ele nem comia, enquanto não visse a glória do seu Pai exaltada. Isto é amar a Deus. Então, muito cuidado quando você for dizer eu amo a Deus. É bom que você sonde o seu coração pela sua vida e diga: será que realmente eu amo a Deus? Será que realmente, na verdade, nós não precisamos de pedir perdão pelo pecado de não amar a Deus? Precisamos nos arrepender de nossos pecados nesse sentido, meus irmãos. Por isso,
esse texto nos ensina uma segunda verdade. Eu quero que você volte o seu olhar aí. Quem são aqueles que amam a Deus? Nós vimos que, em primeiro lugar, aqueles que amam a Deus são aqueles que desejam um melhor para Deus. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que aqueles que amam a Deus, eles desejam a presença de Deus. Parece óbvio, né? Desejam a presença de Deus, porque é isso que Davi demonstra aí. Quando ele tem o desejo de construir o santuário do Senhor, ele entende que este seria o lugar da adoração de Deus, porque Deus simbolicamente habitaria naquele lugar. O Senhor simbolicamente, por meio da arca, aonde o Senhor se manifestava e manifestava a sua glória na antiga aliança, habitaria naquele lugar. O santuário seria um símbolo visível da presença de Deus, porque a arca da aliança estaria lá no mais recôndito daquele lugar, no Santo dos Santos. No verso 7 ao verso 9, ele expressa isso, o desejo pela presença de Deus. Aqui, na verdade, a partir do verso 7, é quando Davi, então, traz a arca da aliança a Jerusalém, e ele vai adorar o Senhor. Ele diz aí, a partir do verso 7 ao 9, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. O estrado dos seus pés é a arca da aliança. Adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. O que Davi expressa aqui é o culto de adoração a Deus no lugar da sua morada. É interessante que ele usa uma expressão que ocorre no Pentateuco, lá em Números, capítulo 10, versos 33 a 35, os irmãos não precisam ir lá, mas quando ele diz assim, levanta-te, Senhor, é uma expressão que é típica, que vem do Pentateuco, que expressa a presença ativa de Deus no meio do povo. Quando Deus mandava ao povo dizer, marchem, caminhem, e então Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e destrói os teus inimigos. É a mesma expressão que Davi está utilizando aqui, ou seja, representava mais do que a presença de Deus, mas o caminhar de Deus junto ao seu povo. E isso no contexto de culto. Ele entra na presença de Deus e ele percebe Deus guiando o seu povo ali. Afinal de contas, meus irmãos, isso é o culto. O culto é a adoração, é o encontro de Deus com seu povo, onde o povo de Deus reunido, congregado como em uníssono, vão receber a instrução do Senhor, vão receber a instrução da palavra de Deus. Deus fala ao seu povo e Deus guia pela sua palavra o seu povo, como um pastor que guia o seu rebanho pelo caminho. E no culto público, como é o que Davi expressa aí, todo o povo participa da adoração ao Senhor. É isso que ele expressa no verso 9 aí. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Queridos irmãos, hoje, graças ao Senhor, por causa de uma revelação muito maior, nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Nós não necessitamos mais de Arca da Aliança, nem mesmo do antigo santuário que ficava em Jerusalém. Porque tanto a arca como o santuário, eles apontavam para Cristo. Eles simbolizavam a presença augusta de Deus, que em Cristo Jesus se manifesta de um modo perfeito. O tabernáculo ou o santuário de Deus, como nós sabemos, aonde o homem tem um encontro com Deus, que era o símbolo do lugar da morada e da adoração de Deus, nós encontramos isso de maneira plena, perfeita e absoluta, imutável, na pessoa de Cristo Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso. João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, ele diz lá de modo muito claro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego lá, literalmente, tabernaculou entre nós. João deixa claro que Cristo Jesus é o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Em João, no capítulo 2, no verso 13 a 22, o próprio Jesus deixa claro isso. Que aquele santuário físico que outrora estava em Jerusalém, com todos os seus apetrechos, isso inclui a Arca da Aliança e todos aqueles símbolos da antiga aliança, pereceriam, seriam destruídos, porque na pessoa dele chegou alguém que é maior do que aquele santuário de pedras. Cristo é o santuário de Deus. Cristo é o lugar da adoração e do encontro do homem com Deus. Ele é maior e infinitamente superior à antiga aliança.
é o que toda a carta de Hebreus vai dizer, mas de um modo muito claro, em Hebreus nos capítulos 8 e 9, a palavra de Deus fala isso de um modo muito claro. Toda a antiga aliança apontava para Cristo e se cumpre em Cristo, e uma vez que Cristo se revela como sendo o próprio Deus, nós não precisamos mais da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto pedagógico, temporário, que simbolizava a presença de Deus e serviu de fato aos nossos irmãos da antiga aliança naquele tempo. Cristo, porém, é o próprio Deus no meio do seu povo. Ele não é um símbolo de Deus, ele é o próprio Deus no meio do seu povo. É alguém infinitamente superior. Nele está o centro do culto a Deus. Por isso que nós adoramos e servimos a Deus por meio de Cristo. Mas o que Davi deseja aqui neste salmo, irmãos, ele deseja construir este santuário do Senhor, porque ali seria o local da presença de Deus simbolicamente naquele contexto da antiga aliança. Esse é o coração de um adorador. Esse é o coração de alguém que em verdade ama a Deus. Sabe o que é o coração de um adorador? De alguém que ama a Deus? Ele deseja a presença de Deus. Ele deseja a presença de Deus. Davi queria construir um santuário porque ele queria poder olhar para aquele santuário e entender: Deus está ali. Queria poder chegar à presença daquele Deus representado ali na Arca da Aliança e dizer: Deus está ali. Meus irmãos, isso tem muito a nos ensinar em nosso tempo, em nossos dias. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não temos prazer no culto público ao Senhor, devemos duvidar se realmente amamos a Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não temos a alegria e o prazer na comunhão dos santos, será que nós realmente amamos a Deus? É interessante, irmãos, que os fiéis, olha aí o verso 9 aí, os fiéis, eles exultam de alegria na presença de Deus, aí no verso 9. Eu acho tão legal como Deus, na sua soberania, usou o texto hebraico aí. A expressão aí no hebraico para fiéis é o Hassidim, que significa aqueles que são o alvo da graça e da misericórdia de Deus. Os fiéis de Deus são aqueles que são o alvo da graça e da misericórdia de Deus, e é por isso que eles têm a alegria de estar na presença de Deus para cultuá-lo. Meus irmãos, que grande pecado nós cometemos quando nós desprezamos o culto ao Senhor, porque hoje em Cristo, preste atenção nisso, hoje em Cristo a igreja do Senhor desfruta de um culto e de uma adoração infinitamente superior aos dos nossos irmãos da antiga aliança. Nós temos um culto e uma adoração infinitamente superior, porque hoje nós não lidamos mais com apetrechos como a Arca da Aliança, que serviu pedagogicamente aquele contexto e foi útil. Hoje nós estamos num período de revelação infinitamente superior. E eu quero dizer para você como Davi gostaria de viver esse tempo. Naquele tempo eles precisavam disso. Mas uma vez que Cristo veio, uma vez que Cristo está conosco, uma vez que veio a manifestação da pessoa do Filho de Deus, nós não precisamos mais disso. E agora nós temos um culto infinitamente superior ao da antiga aliança, porque Deus em Cristo se faz presente no nosso meio. Nós não temos um objeto para dizer ali está representado a presença de Deus. Nós não temos uma imagem que possa dizer aquela imagem ali representa a pessoa de Deus. Não. Nós cantamos nessa noite aqui, Deus está no templo, Cristo está no templo, o preceptor divino, o Espírito Santo está no templo. E isto só é possível porque Cristo, que é superior à antiga aliança, está no nosso meio. Meus irmãos, nós temos, irmãos, a palavra de Deus completa. Nossos irmãos na antiga aliança não tinham. Nós temos Cristo no nosso meio, nós temos os meios de graça, todos os sacramentos que são bênçãos para nós no momento do culto público. A antiga aliança não tinha esses sacramentos que nós desfrutamos hoje. Todos estes, irmãos, tudo isto são evidências claras da presença de Deus no nosso meio. E aquele que em verdade ama a Deus, não esqueça disso. Aquele que em verdade ama a Deus tem a alegria e o prazer de estar no culto ao Senhor. Porque ele ama a Deus de verdade.
e ele tem esse prazer de estar no culto ao Senhor. São estes os que amam a Deus. E agora sim, eu quero gastar um tempo falando sobre as bênçãos de Deus àqueles que o amam. Portanto, preste atenção que a Escritura nos mostra quem são aqueles que amam a Deus, apresentado e representado na pessoa de Davi. Mas existe uma terceira verdade que esse texto nos fala sobre as bênçãos que advêm deste amor. A bênção de Deus, ela é pactual aos seus servos. As bênçãos de Deus são pactuais aos seus servos. Observe aí no nosso texto, no verso de 10 a 12, que o Salmo faz lembrar aqui o pacto de Deus com Davi, que consistia na promessa de um reinado duradouro e da sua dinastia também. Versos 10 até o verso de número 12, a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Deus fez uma promessa a Davi de que a sua dinastia seria perene e que no seu trono não deixaria de haver um de seus descendentes reinando sobre o trono de Israel, sobre o povo de Deus. Onde é que Deus fez essa promessa? Segundo Samuel, capítulo 7. Vamos voltar lá? Não desmarca aí. Por isso que eu pedi aos irmãos, é importante nós lermos assim a Escritura. Segundo Samuel, no capítulo 7, novamente a Escritura lá em 2 Samuel, capítulo 7, no versos 12 ao 17, é a respeito disso que o Salmo se reporta aqui. Diz aí no verso 12 ao 17, quando teus dias se cumprirem, 2 Samuel 7, verso 12, quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este, ou seja, esse descendente, edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, e a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, Deus prometeu isso a Davi, a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu isso a Davi. É a respeito dessa promessa que o Salmo está se reportando no verso 10 ao 12 do Salmo 132. Da promessa que Deus fez a Davi de que não lhe faltaria descendente no seu trono, que o seu reino seria estabelecido para sempre. É claro, meus irmãos, essa palavra se cumpre em dois momentos na história. Em primeiro lugar, eu costumo dizer assim, que historicamente, de uma forma infinitamente menor e até ilustrativa, no reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, que de fato herdou o trono de seu pai, fez um reinado muito mais glorioso, muito mais poderoso do que fora do seu pai, Davi. E de fato foi a Salomão que foi dado a honra e a dignidade de construir o santuário do Senhor, onde ele colocou a Arca da Aliança lá no santo lugar, no Santo dos Santos. Mas, como nós sabemos, irmãos, o reinado de Salomão, como o reinado de todos os descendentes físicos de Davi, não foram lá dos melhores. Salomão teve suas falhas, e que falhas? O fim da vida de Salomão foi triste. Se você não conhece, leia na Escritura. Salomão, ele começa o seu reinado de uma forma esplendorosa, não somente de poder e glória, mas de um coração que deseja em verdade agradar a Deus. Mas como ele adquiriu para si muitas mulheres, esta os levou ele a adorar falsos deuses. Essas levaram ele a adorar falsos deuses. No final da sua vida, eu fico estarrecido quando a Bíblia diz que Salomão prestou culto até mesmo a Moloque, a Milcom, aquela divindade terrível dos filisteus que recebia crianças no colo com as brasas em chamas, né? Era uma estátua que ficava vermelha de brasas, e o culto consistia em colocar uma criança recém-nascida nessa estátua em brasas. Salomão adorou essa divindade. Chegou a esse absurdo, por exemplo. Portanto, não foi um reinado perfeito.
E sabemos que, historicamente falando, a dinastia de Davi acabou. Não existe mais um reino físico de Davi. Não existe mais um reinado físico de Davi. E alguém pode pensar, será que então Deus falhou na sua promessa? Será que então Deus mentiu a Davi? Será que Deus brincou com Davi? De forma alguma, irmãos. Porque o segundo momento em que essa palavra se cumpre no descendente de Davi, chamado Cristo Jesus. Essa palavra aponta, na verdade, para Cristo. E se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Não podemos nos esquecer, irmãos, que quando do nascimento de Jesus, ou quando foi anunciado a Maria que ela conceberia no seu ventre, por obra do Espírito Santo, as narrativas da natividade que nós conhecemos, lá em Lucas capítulo 1, versos 32 e 33, o anjo do Senhor que fala a Maria, ele expressa exatamente nessas palavras, em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, falando acerca daquele que viria ali, que estaria no ventre de Maria. Ele disse o seguinte, falando a respeito de Jesus, será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Era a respeito disso que Deus estava falando a Davi ali, irmãos. Era a respeito de Cristo que Deus estava falando a Davi em 2 Samuel 7. O teu reinado, Davi, eu estabelecerei para sempre. Mas não será em Salomão, não será nos filhos de Salomão, será naquele que virá depois de ti, muito tempo depois, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Isto se cumpre cabalmente na pessoa de Cristo. E diz a palavra de Deus, ele vai me erguer um santuário perfeito. Por mais glorioso e esplendoroso que tenha sido o santuário que Salomão ergueu ao Senhor, este veio abaixo e há muito tempo não existe mais. Cristo Jesus, como eu disse aos irmãos, lá em João capítulo 2, verso 21, ele deixou bem claro que o santuário de Deus, que não tem fim, é o santuário do seu corpo ressurreto. O santuário é Cristo Jesus, que ergueu um santuário infinitamente maior, infinitamente mais esplendoroso e que dura para todo sempre. O reinado de Cristo, irmãos, sobre o seu povo dura para sempre. Ele está no trono de Davi. Em Cristo, meus irmãos, Deus cumpriu essa promessa. Em Cristo, meus irmãos, Deus cumpriu essa promessa que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 132, no verso 10 ao 12. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne. Cristo é esse rebento. Um rebento da tua carne. Farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, o seu testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. O trono de Davi, irmãos, não está vago. O trono de Davi não está vago. O filho de Davi, Cristo Jesus, governa sobre o seu povo Israel, que é a sua igreja. Deus em Cristo está governando, Cristo está assentado no trono de Davi, e o seu reinado nunca terá fim. Em Cristo, Deus ergueu o mais perfeito santuário, pois Ele é o lugar do nosso encontro com Deus. Ele é o lugar da nossa adoração a Deus. É em Cristo que nós prestamos o culto a Deus. É em Cristo que nós adoramos a Deus. É por meio de Cristo. Ele é o santuário de Deus. Meus irmãos, não podemos negar o fato de que Davi para nós, como irmão em Cristo que Davi nos é um exemplo para nós, crentes, que nos relacionamos com Deus e somos chamados a nos relacionar com Deus em aliança. Eu peço a você que nunca esqueça disso. O relacionamento com Deus não é laissez-faire, não é livre. Não existe um livre relacionamento com Deus. Deus se relaciona com os seus individualmente por meio de uma aliança.
E é por isso que nós, no tempo presente, sob a nova aliança de Deus em Cristo, nós nos relacionamos com Deus em aliança, e os sacramentos nos lembram isso. A ceia do Senhor é a relação pactual que temos com Deus. O batismo é a relação pactual que temos com Deus. São sinais da aliança que Deus se relaciona com os seus servos individualmente. As promessas de Deus, irmãos, preste atenção nisso. As promessas de Deus, como foi com Davi, são para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus. Para aqueles que em verdade estão aliançados em compromisso com Deus. Não é para aventureiro. Não é para quem acha que o relacionamento com Deus é laissez-faire, é livre. Não. São para aqueles que estão comprometidos com o Senhor de todo o seu coração, que vivem em comunhão com Ele. E isto, preparando aqui para o quarto e último ponto, não apenas individualmente, mas de maneira coletiva, por meio também da comunhão dos crentes. Por isso nós temos uma quarta e última verdade aí no Salmo 132, sobre a bênção de Deus. E eu ainda nem mencionei essas bênçãos, tá? Mas como eu disse, para mim o que menos importa, a gente precisa compreender essas questões antes de nós entendermos as bênçãos do Senhor. Em quarto lugar, a bênção de Deus é para aqueles que estão relacionados com Ele em pacto com o seu povo. Ou seja, é uma bênção de Deus que é pactual ao seu povo. É interessante que o Salmo agora, a partir do verso 13 aí do nosso Salmo, ele vai apontar para o pacto de Deus com o seu povo, cuja maior das bênçãos de Deus ao seu povo, preste atenção porque é isso que esse texto vai nos mostrar, a maior bênção de Deus ao seu povo é a sua presença no meio dele. Deus habita no meio do seu povo e o abençoa com toda sorte de bênçãos. Olha aí no verso 13, aí diz a palavra de Deus: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. É interessante, meus irmãos, que o Salmo agora ele vai mostrar para esse desejo de Deus de habitar com os homens em seu povo, porque, meus irmãos, essa sempre foi a vontade de Deus. Habitar no meio dos homens, habitar no meio do seu povo, sempre foi o desejo do Senhor, desde o Éden. Desde os primórdios, Deus sempre quis habitar com o homem. Nós é que recusamos a presença de Deus. Em Adão, primeiramente. E lastimavelmente temos reproduzido isso. Fugimos do Senhor. Deus continua passeando pelo mundo perguntando: onde tu estás? Ele deseja ter comunhão conosco, com cada um de nós. Sempre foi assim desde o Éden. Foi assim com os patriarcas, quando ele se revelou aos patriarcas. Foi assim no Monte Sinai, naquela passagem esplendorosa de Êxodo capítulo 19, quando Deus desce sobre o Monte Sião, ou sobre o Monte Sinai, perdão, em que Deus aparece majestosamente e fala ao seu povo. Foi assim no tabernáculo, quando ele ordena ao seu povo, por meio de Moisés, que construísse um tabernáculo. Quando Deus ordena que construa um tabernáculo, o que Deus está dizendo implicitamente? Eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Eu escolhi vocês para habitar no meio de vocês. Foi assim no templo, meus irmãos. E é assim na pessoa de Cristo Jesus. É assim na pessoa de Cristo Jesus. A maior prova de que Deus quer habitar no nosso meio é quando Ele, em Cristo, se tornou como um de nós. Falou a nossa língua, olhou nos nossos olhos, conheceu a nossa miséria de perto. É a maior prova do desejo de Deus de habitar com os homens. E isso será assim para toda a eternidade. Eu acho interessante a visão que João tem no Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3. Quando ele já está encerrando o livro, ele já está encerrando a revelação de toda a Escritura. E em Apocalipse 21, verso 3, ele tem aquela visão em que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa promessa ainda não se cumpriu na sua plenitude, mas em Cristo nós temos a plena certeza de que Deus está conosco. Porque o Senhor, diz a palavra de Deus, preferiu a Sião que ao seu povo. Esta é, sem dúvida, meus irmãos, a maior bênção que o povo de Deus pode ter. E não podemos desejar mais nada senão de forma absoluta isso, e não podemos abrir mão desta que é a maior bênção de Deus. Deus habita conosco. Ele está presente no nosso meio. E qual é o resultado dessa presença de Deus no nosso meio? Agora sim eu quero mencionar de maneira bem leve as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, porque Deus está conosco, nós recebemos bênçãos materiais que suprem as nossas necessidades. Verso 15. Olha o verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Nós recebemos das bênçãos de Deus também bênçãos materiais. E não podemos negar isso. O sustento da nossa vida, Deus nos dá bondosamente. Não somente bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, como a salvação que temos. Verso 16 aí, do nosso texto: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Bênçãos espirituais que competem apenas ao povo de Deus. E por que não dizer, por fim, bênçãos de uma aliança de preservação, que Deus promete preservar ao seu povo, quando ele diz no verso 17 a 18: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Deus está dizendo implicitamente: o meu povo jamais será destruído, porque eu estou no meio deles. Os inimigos jamais vencerão. Meus irmãos, todas essas bênçãos pertencem ao povo do Senhor, não são os de fora, não é para os de fora. Preste atenção no que eu vou dizer. As bênçãos de Deus não é para qualquer um. As bênçãos de Deus não é para qualquer um. É para o seu povo, é para aqueles que individualmente e coletivamente estão aliançados com Ele. É uma bênção voltada para o seu povo, para aqueles que estão debaixo do sangue da nova aliança em Cristo Jesus. E assim nós podemos dizer, junto com o nosso amado irmão apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, Deus fez um povo para si. A salvação não é simplesmente individual, nunca esqueça disso. A salvação não é simplesmente individual, ela também é coletiva. Eu nunca sou salvo sozinho. Eu nunca sou abençoado, eu nunca sou salvo sozinho, individualmente, mas eu sou salvo junto com meus irmãos do passado. Abraão, Moisés, Davi, Pedro, João, apóstolo Paulo. Eu sou salvo junto com eles. Os meus irmãos do tempo presente e os meus irmãos do futuro, alguns dos quais talvez ainda nem nasceram. Deus fez um povo para si. O povo de Deus, o pacto de Deus é com o seu povo. É com o seu único povo que ele sempre teve sobre essa terra, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é chamada de Sião, ou de Jerusalém, e que sob o Novo Testamento é a igreja de Deus em Cristo Jesus. Este, meus irmãos, é o Israel de Deus, como Paulo diz lá em Gálatas 6,16. É o povo pactual de Deus, da sua aliança. É o povo que é o alvo das bênçãos de Deus. Eu quero caminhar aqui para uma conclusão e dizer o seguinte: irmãos, Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que ama ver os seus filhos bem. Mas Deus tem prazer em abençoar de forma toda especial aqueles que em verdade o amam. Nós sabemos que existem as bênçãos gerais, né? Aquilo que nós chamamos
na nossa teologia das bênçãos especiais e as bênçãos gerais, que vale revelação geral, né, aos homens, mas de um modo todo especial o seu povo recebe bênção que os homens de fora não recebem, como a própria salvação. Estes que estão aliançados com ele e que em verdade o amam, são estes que são alvo da bênção de Deus. Você hoje pode ser o alvo dessas bênçãos de Deus, não esqueça disso. Mas para isso é necessário que você de fato entregue a sua vida a Cristo. Sirva-o de verdade. Ame-o de verdade. Busque-o de verdade. Tenha prazer nas coisas de Deus. Somente os membros do povo de Deus são o alvo das bênçãos especiais que Deus tem para dar ao seu povo. Deus se relaciona com o seu povo e para estes Deus tem reservado inúmeras bênçãos. Creiamos nisso, irmãos, e que você possa de fato ter a alegria de, ao ter essa relação pactual com Deus, possa conhecê-lo e amá-lo cada vez mais e assim ser o alvo das bênçãos de Deus. Vamos orar, irmãos?